Olá, meu nome é Henrique Costa Filho, zootecnista, mestre em nutrição e produção animal, consultor técnico da Sustenutri. Nessa aula de hoje a gente vai falar de aditivos. O termo aditivo refere-se a todas as substâncias ou micro-organismos adicionados intencionalmente que normalmente não se consomem como alimento, têm ou não valor nutritivo, que afetam ou melhorem as características dos alimentos ou dos produtos animais. E essa é a denominação de aditivo feito pelo MAPA, o nosso Ministério da Agricultura, lá em 2010. Os aditivos zootécnicos consistem em substâncias utilizadas para influir positivamente na melhoria do desempenho dos animais, enquanto os anticoccidianos são substâncias destinadas a eliminar ou inibir protozoários. Os principais representantes desses grupos de aditivos são enzimas, probióticos, prebióticos, nutracêuticos, ácidos orgânicos, aditivos melhoradores de desempenho e ou eficiência alimentar, antibióticos não ionóforos ou antibióticos ionóforos. Para se utilizar um aditivo, alguns parâmetros importantes devem ser analisados. O primeiro é a qualidade da dieta ou manejo empregado. Importante, a simples utilização de aditivo não promove aumentos na produção de leite, ganho de peso ou saúde animal. Os aditivos devem ser utilizados como um refinamento da dieta, para que essa possa ser utilizada com a máxima eficiência pelos animais, demonstrando assim todo o potencial genético que esses animais possuem. É muito comum a utilização de aditivos para se corrigir dietas mal formuladas. Nesses casos, tem que se salientar que provavelmente não está se obtendo o máximo desempenho dos aditivos, podendo o custo-benefício dessa utilização ser desfavorável, ou seja, está jogando dinheiro fora. O mais correto e barato é a preocupação com as exigências nutricionais de cada categoria que está sendo trabalhada. Com os grandes desafios da produção e o rápido melhoramento genético dos animais, a utilização de aditivos ficou quase que obrigatória para se tentar maiores níveis de produtividade e longevidade animal. Os parâmetros importantes na escolha específica do aditivo são a resposta esperada de sua utilização, a confiabilidade desses resultados, seu retorno financeiro e a mensuração das respostas que esse aditivo possa estar nos entregando. Eu cito que um dos maiores especialistas no ramo de aditivos do mundo é o professor Mike Hutchins, lá da Universidade de Illinois, onde ele fala que um bom aditivo deve retornar no mínimo o dobro do capital investido, ou seja, um retorno de 2 para 1 no mínimo. Para que os animais não responsivos, as vacas em condições a campo, não impactem negativamente no uso desse aditivo do ponto de vista financeiro. Para bovinos, os aditivos mais comuns sendo usados hoje no Brasil são os probióticos, os prebióticos, os melhoradores de desempenho ionóforos, os melhoradores de desempenho não ionóforos, os óleos essenciais funcionais e o tanino. Esses são os principais aditivos em uso hoje no Brasil. O que são probióticos? São micro-organismos vivos, como leveduras vivas, as bactérias do tipo bacilos, lactobacilos, enterococos, bifidobactéria, entre outros. Os prebióticos é a levedura inativa ou a levedura morta, que é fonte de mose e beta-glucano. Cultura de leveduras, que é um produto que a gente usa é um aditivo que a gente usa no nosso acabamento águas. E aí, entrando nos melhoradores de desempenho, a gente tem os ionóforos, que os principais constituintes desse grupo são a monenzina, lasalocida, narazina e a salinomicina. E os melhoradores de desempenho não ionóforos, que nesse grupo a gente tem a virginiamicina e a flavomicina. Dentre os óleos essenciais, a gente também tem uma boa gama de produtos. A gente tem o Essential hoje, que é de uma empresa chamada Oligo Basics, o Crina, que é da DSM, Biofitos, de uma empresa chamada Profitos, o Extract da DM e o Activo da Grasp. São óleos essenciais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como é que esses aditivos todos tendem a funcionar dentro do organismo. E o tanino, que basicamente a gente tem um produto chamado Bipro, que é da Silva Feed, uma empresa italiana. De uma maneira geral, alguns aditivos têm suas especificidades, mas de uma maneira geral o que se busca com esse uso de aditivos, principalmente os ionóforos e não ionóforos, é o que a gente pode ver nesse slide aqui. Isso é o que acontece dentro do rumen do animal antes de eu começar a usar o aditivo, ou seja, no dia -7, e depois que eu comecei a usar o aditivo no dia 30. Aqui só está marcado em rosinha e roxinho. Em roxinho estão as gram-positivas e em rosinha as gram-negativas. O que isso significa gram-positiva, gram-negativa? É só uma maneira de marcar as bactérias.
dar um sobrenome para elas, tá? É só isso. E as gram-positivas, elas são produtoras basicamente, vocês vão ver aqui, de acetato, lactato, metano. E as gram-negativas, a grosso modo, elas são grandes produtoras de propionato. Esses nutrientes que eu falei são fonte de energia para os animais, principalmente o acetato e o propionato. E olha o que acontece, quando eu estou não dando o aditivo, não fornecendo aditivo, a população de bactérias gram-positivas e gram-negativas no rumen está equilibrada. A hora que eu começo a usar o aditivo, as gram-negativas se sobrepõem. Eu mato boa parte das gram-positivas, eu não mato todas, mas eu mato boa parte das gram-positivas de tal maneira que eu tenho uma maior sobreposição de bactérias gram-negativas. Resumindo, as gram-positivas, como eu falei, produzem mais acetato e metano, as gram-negativas produzem mais propionato. E aí que vem o pulo do gato, que a energia que tem no rumen, que esses ácidos nos proporcionam, o acetato e o propionato, pra você ter uma ideia, ATP é uma medida de energia. O acetato me entrega 20 ATPs, enquanto o propionato me entrega 36 ATPs. Ou seja, quando eu tenho propionato que vem lá das bactérias gram-negativas, eu tenho disponível 80% mais energia. Mas eu volto a falar, o aditivo deve ser usado com parcimônia, porque não adianta se o meu barril está sangrando aqui na falta de energia e proteína, se o meu animal está com uma deficiência de energia e proteína, eu tentar colocar o aditivo aqui para suprir essa necessidade. Não funciona. Eu tenho que primeiro tampar essa necessidade aqui de energia e proteína do animal para depois o aditivo começar a fazer o efeito. O aditivo, então, é a cereja do bolo. E ninguém coloca a cereja num bolo que não está bem formado. Então, nessa aula de hoje, a gente passou sobre o uso de aditivos, falamos um pouquinho, bem pouquinho realmente de cada um dos aditivos que a gente pode usar na nutrição animal. Tem uma gama muito grande de aditivos. E a gente vai evoluindo para as próximas aulas, já começando a falar um pouquinho mais de suplementação, realmente, que os animais têm que comer. Obrigado.